programa Cidade Aberta, segunda edição, começa a partir de agora aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, na nossa TV, a TV Cidade. Também estamos no Facebook, TV Cidade Farroupilha, e ainda você pode acompanhar os nossos programas que ficam registrados no YouTube. São oportunidades pelas quais você também vai interagindo e sempre acompanhando a nossa TV Cidade. Atividades às quais nós somos muito gratos a você que nos dá a honra do seu prestígio e da sua audiência. Muito obrigado. Cada vez mais pessoas estão se ligando, estão ficando aqui na TV Cidade, acompanhando a nossa programação. Vem aí novidades, aguardem a TV Cidade sempre buscando cada vez mais estar junto com a sua comunidade. O Cidade Aberta, segunda edição de hoje, dá continuidade ao tema da primeira edição. É nossa convidada, a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a pastora Paula Negli, que está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Pastora Paula, eu gostaria de tratar agora, nesse segmento do programa, sobre a questão da vivência do próprio Evangelho. E eu digo assim, vivência do Evangelho tanto serve para quem é cristão, católico, para quem é seguidor da Igreja Luterana de Confissão, Evangélica de Confissão Luterana no Brasil também. Eu acho que hoje nós precisamos dar testemunho. E diante de tantos problemas que nós temos hoje, tantas chagas sociais que nós vivemos, talvez nós nem tanto aqui, mas a gente tem ao nosso redor também, mas em termos de Brasil, de tantos problemas que nós temos, ainda a palavra, o Evangelho é a nossa grande luz. É dali que nós precisamos alimentar a nossa fonte de vida. Exatamente, eu acho complicado falar sobre isso, uma vez que eu nasci em berço cristão, né, desde muito jovem, ou talvez assim, desde que eu me lembro. Nós crescemos indo com os nossos pais, eu e meu irmão, indo para a igreja. Sempre fomos luteranos e a nossa família como um todo é luterana. E nós crescemos a partir desses valores, né? De uma família também nos moldes tradicionais, né? Concebida, enfim, constituída, e continua até hoje. A partir disso, obviamente, a gente se desenvolve uma pessoa justa, honesta, correta, como dizia meu pai, que nós não deveríamos, em hipótese nenhuma, nos esquecer de tudo isso. Sim. E a partir disso, fazer as nossas escolhas, cientes das consequências que isso tem na nossa vida e também na vida do outro. Passando por 3 pontos, né? O que as minhas escolhas fazem comigo, com o outro e com o todo. Né? Qual é a minha responsabilidade comigo mesma, né? Com o outro e com o todo. A partir disso eu testemunho, a partir disso eu me envolvo, a partir disso eu opino. Hoje em dia, obviamente, eu opino como uma pastora da Igreja Luterana, né? E como tal, com o posicionamento e com a confessionalidade que me acompanha. Isso é uma coisa óbvia também, né? Mas os valores, eles vêm comigo desde a minha infância e desde também o meu berço, né? Ali trazidos do meu pai, do meu avô, da minha mãe. Transmitidos pela família. Transmitido, né? Pela família e também, obviamente, eu transmito para a minha família hoje em dia, né? Certo. Quando a gente fala em valores, assim, valor a gente não encontra numa prateleira de supermercado, numa farmácia. Valores a gente leva de casa, é a nossa bagagem. É o que os pais nos dão, e eu tenho certeza que todo pai, toda mãe, eles nunca vão querer ensinar o errado, vão sempre pensar no melhor para o seu filho, né? Exato. Talvez hoje, se nós tivéssemos um supermercado que oferecesse produtos... Estaria em falta esse produto. Que exercessem valores na nossa vida, eu me pergunto e questiono muitas vezes nas nossas celebrações e nas pregações, nas nossas homilias, até que ponto nós não iríamos para a fila também buscar aquilo que nos falta, que seria muito prático e muito rápido nós pagarmos e recebermos. E essa também é uma questão levantada por Martim Lutero há 500 anos atrás. Veja como isso também é atual, né? A reforma luterana e aquelas teses que Lutero afixou na igreja em Wittenberg em 1517 se basearam primordialmente na questão das indulgências, que eram oferecidas, né, pela igreja da época como uma oferta de perdão dos pecados para as pessoas. Então, era como se a moeda que fosse colocada na urna, que garantia a compra dessa indulgência, ela batia no fundo da urna e a sua alma pulava até, né, o reino dos céus sem nenhum problema.
Não existe isso, né? Não existe isso, e também isso foi uma grande questão na época, né? E isso trouxe uma enorme discussão e chegou a essa divisão, né, que a gente conhece. Hoje em dia, eu vejo que indulgências também são oferecidas às pessoas, né? Muitas pessoas, na hora do desespero, eu creio que buscam soluções rápidas para os seus problemas. Isso também não é real, né? Se vende uma imagem de que se você contribui para determinada igreja ou determinado espaço, Deus vai te recompensar com a tua felicidade, com o teu sucesso, com o estabelecimento do seu relacionamento, com uma família feliz e sem nenhum tipo de problema. Isso é surreal. Tudo isso não passa de uma mera ilusão. É uma mera ilusão. Só que a pessoa, quando se encontra numa dificuldade que não tem mais, talvez, a quem buscar e a quem buscar apoio, ela busca os meios rápidos e fáceis. Eu costumo dizer de seitas milagrosas, enfim, situações assim. Aquele ditado, quando o milagre é demais, até o santo fica com o pé atrás, né, pastora? E isso são questões muito reais, e isso é muito fácil de acompanhar, inclusive pelas vias modernas aí, sociais, pelas redes, pela TV, pelos jornais. Inclusive, existem igrejas que já possuem a sua rede de televisão 24 horas, que oferecem esses milagres, né? Você liga, você diz o seu nome e você tem ali uma oração ou uma prece, né? Que soluciona o teu problema. E Será você... que soluciona? Olha, existe uma grande questão psicológica no meio de tudo isso, né? Que talvez se eu coloco meu copo d'água em frente à minha televisão ou em cima dela, eu vou beber ela depois e vou, né, ter a minha vida purificada, né? Eu creio que a partir da fé, nós buscamos sempre transformar aquilo que nos causa dor e sofrimento, inclusive nos nossos relacionamentos, através do diálogo, através da compreensão, através de uma unidade, quando as duas pessoas ou mais pessoas buscam o mesmo objetivo. A partir da fé, nós somos motivados sempre a olhar para o outro com sensibilidade. Afinal de contas, eu não sou perfeita, você também não é, ninguém consegue ser. Jesus Cristo foi, mas Ele foi morto na cruz para nos salvar e nos libertar. Então, a partir disso, nós também oferecemos, ou deveríamos oferecer e pensar sobre o perdão e a misericórdia um para com o outro, uns para com os outros. Né? Lembrando do grande mandamento que nos envolve, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Eu acredito... É o mandamento número 1. É o mandamento primordial. Maior. Eu acredito que se todas as pessoas partissem desse mandamento, nós teríamos muitos problemas a menos. E teríamos, obviamente, uma sociedade mais justa, né? Sem violência, né? Sem injustiças, sem uma distribuição de salário, de renda, de alimentos, inclusive, que faz com que o nosso Brasil e o nosso mundo seja desigual. Né? E que essa desigualdade venha crescendo e se somatizando ano após ano, dia após dia. Né? Então, isso tudo também nos atinge. E não adianta a gente pensar, não, as guerras acontecem lá no Líbano, né? Mas existe todo um número da violência crescente, inclusive nos municípios da Serra, e essa semana eu tomei conhecimento sobre isso, da realidade de Bento Gonçalves, é nosso vizinho aqui, né? Que inclusive aconteceram 9 homicídios somente no mês de setembro. É muita coisa. São 39, se não me falha a memória, eu posso estar errada, nesse ano. Mas 9 só em setembro. Exato, né? Sim. Então isso me traz um grande questionamento, até que ponto a gente a cada tem 3 ciência dias disso. Um homicídio, né? E também causa aquele medo e aquela apreensão do que pode nos acontecer, né? O que vem adiante disso. E há alguns poucos dias, lendo e me preparando para as nossas atividades, eu me dei conta e também me deparei com um texto que falava sobre a questão que as pessoas são acostumadas e habituadas a irem à igreja. Mas a irem, ou sentarem, ouvirem, saírem. Esse é o nosso hábito, né? Indiferente agora da nossa confessionalidade. Nós somos habituados a ir à igreja, sentar, ouvir e sair. Nós não somos educados para ir, sentar, ouvir, sair e praticar o que ouvimos. Sim. E aí me preocupei, né? Porque isso também é real, né?
Até que ponto nós, pessoas cristãs, nos diferenciamos dos demais? Até que ponto a minha atitude, ela gera e promove a paz e a justiça? Né? Se eu não cuido do meu consumo, se eu não cuido dos meus hábitos no trânsito, por exemplo, né? Isso são somativas para a realidade em que a gente vive. Né? A gente propaga ou a gente transforma. Né? Essa é uma grande questão que vem me trazendo grandes questionamentos e também uma reflexão aí para o novo século. Né? A gente tem muito aquele hábito assim de dizer assim, hoje eu fui à missa, o padre falou bonito na missa, gostei do que o padre falou, do que a pastora, do que o pastor falou, não sei o que, foi bonito. Mas é bonito ouvir, é excelente ouvir, mas é muito mais bonito praticar ainda. Ali que está o nosso desafio. Então é uma educação que nós precisamos colocar em prática, ou seja, trabalhar para que realmente a gente consiga praticar, porque a figura do padre, a figura do pastor ou da pastora estão aí repassando o ensinamento de Jesus Cristo, né? Exato. E é um ensinamento que não precisa provar que deu certo. Não. Já deu certo, né? Exatamente. A nossa tarefa, eu entendo que a minha missão e o meu ministério é falar daquilo que eu creio e daquilo que a palavra de Deus me ensina e ensina a todas as pessoas. A partir disso, a gente semeia, né? A gente propaga, mas o crescimento, esse não está na minha mão. Não está na mão do Padre Paulo, por exemplo. Sim. Esse crescimento está nas mãos de Deus. E Ele é quem dá tudo isso. Ele é quem nos atinge e também nos toca, né? Que faz com que a gente se sinta, opa, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa. Né? Isso, a palavra de Deus, ela precisa nos, muitas vezes, desestabilizar ou nos tirar do nosso comodismo para que a gente vá à luta, literalmente. Né? E a gente faça, não porque é bonito, não porque disseram que tradicionalmente isso era sempre feito, né? Não porque meus pais foram luteranos que eu continuo sendo, não, eu creio nesse Deus. Né? Eu acredito que como igreja a gente faz um bom papel nessa sociedade. Inclusive, muitas vezes, acho que isso chama a atenção das pessoas, né? Uma mulher ordenada pastora, isso não é comum. Né? Ainda hoje isso não é comum, embora a nossa igreja ordene mulheres já há 37 anos. As pessoas, e inclusive um evento muito especial que alguém me questionou, poxa, tu não terias nada para fazer da tua vida além de ser pastora? Né? E que desabonado. eu acho muito interessante esses comentários e essas perguntas, porque também me faz assim pensar o que a pessoa está pensando para chegar ao ponto de questionar isso. Né? Eu disse, olha, poderia, mas não fui eu que escolhi isso. Né? Essa Deus é a minha missão. Me escolheu. Obviamente, eu estudei, fiz faculdade, enfim, para hoje ser ministra da igreja ordenada, porque a gente se denomina hoje, o nome moderno é ministros, pastores, ministras, pastoras. Enfim, não concordo muito com essa nomenclatura, mas enfim, sou pastora. Enfim, né? Eu creio que eu sou pastora porque é necessário. A partir do momento em que eu não precisar falar mais sobre a fé, sobre a palavra de Deus e sobre esses valores, tudo bem, missão cumprida. Né? A partir do momento que não for mais necessário o Padre Paulo pregar no domingo de manhã, ou ao meio-dia, ou às 6 da tarde, tudo bem, missão cumprida. Mas será que a gente chegou nesse ponto? Ainda não, né? Creio que não. Como o próprio Evangelho diz, ide pelo mundo, Jesus disse, ide pelo mundo e anunciai. Exato. Anunciai a verdade acima de tudo, né? Exato. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta então com a parte final do programa Cidade Aberta, segunda edição, hoje conversando com a pastora Paula Negli, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que é a nossa convidada e está aqui nos estúdios da TV Cidade. Fiquem ligados, fiquem conosco, é bem rapidinho, a gente já volta a se encontrar. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas.
Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, né? Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui para passar algumas dicas de nutrição para vocês. Espero que guardem elas, né? Anotem aí, são preciosíssimas. E hoje eu vou fazer um conjunto de como seguir esses passos que a gente dá, né? Então, assim, primeiramente, vamos tomar um belo café da manhã, né? Temos que nos alimentar para acordar sim. Essa história de jejum, volta a falar do individualismo, né? Então, eu acredito que o café da manhã precisamos nos alimentar para sair de casa. Crianças, idosos, nós adultos, precisamos ingerir um pouquinho de carboidrato com proteína para sair de casa. Dica 2, né? Não fiquem também muito tempo sem comer. Embora que eu volto a falar do individualismo. Tem pessoas que às vezes ficam das 7 ao meio-dia sem precisar um lanche. Mas se você tem fome no meio da manhã, não vá atacar biscoitos, né? Lembrem a regrinha. Desembale menos e descasque mais. Vem quem? Uma fruta, vem um grão, vem um iogurte. Ok? Dica outra, a hora do almoço. Lembre, 5 cores no prato, bem variadinhos, nada de frituras. A fritura vai virar lá eventualmente uma festinha, né? Se precisar beber, peça assim um copo de água, coloque uma rodelinha de limão que ajuda a digestão. Sobremesas, hoje temos frutas variadíssimas, né? Não vai lá buscar um pedaço de melancia que está na época, vai buscar um pêssego se precisar. Um chocolatinho 70% de cacau, vou dizer que começaremos a tarde muito bem. De tarde, que nem amanhã, tem muitas pessoas que trabalham direto e ficam culpadas por não conseguir lanchar às 3, mas não tem fome, então não precisa comer tão bem se não tem fome. Mas quem tem fome no meio da tarde, opte por um iogurte mais saudável, sem polpas e químicas, né? Opte por uma fruta, também cuidem, quando possível, bote uma aveia nela para dar mais fibras que a gente precisa. Tomem água, tomem chimarrão, chazinho sem açúcar, isso tudo à vontade, ok? Vem a janta, que aí vem o nosso dilema, janto às 6, janto às 8, termino o trabalho às 10, que horas que eu janto? Né? Depende do que você faz. Né? Às vezes as pessoas às 6 horas precisariam fazer um lanchinho porque vão jantar às 8h30, tem filho para dar banho, chegam do trabalho mais tarde, ok? Tem fome 6 horas lá, come um grão, come uma castanha, come um pedaço de coco, coma um iogurte, quem chegou, tome um café com leite, se gosta tanto, né? Para às 8 horas fazer uma janta mais leve. Né? Lembrem que também nós vamos repousar, né? Praticamente acho que nenhum de nós sai correndo essa hora para fazer uma maratona. Então, nessa hora, vamos fazer um saladão. O tempo, acredito que está melhorando, né? Apetece comer mais umas folhas verdes, um tomate, um palmito, cozinhar um brócolis. E nisso acrescente uma proteína. Um ovinho mexido, né? Acrescente um guisadinho, uma carne moída, coloque lá uma ervilha, né? Evita um pouco à noite de comer massas, pães, né? Porque a gente vai fazer o quê? Vai dormir. Todo esse excesso que a gente colocou, o corpo fará um depósito. Né? Seria bom se ele falasse, não, vai tudo embora, mas isso ele ainda não faz. Então, cuidem muito esse comer noturno. Né? Se um dia for por um aniversário, for por uma pizzaria, isso não tem problema. Mas que o resto da sua semana seja o mais saudável, seja o menos embalado, né? Quanto mais orgânico, com menos química, menos produtos aditivos que hoje a indústria está colocando e está nos causando muito problema. Bebam água, não precisa forçar a água, né? E essas são as dicas, acho, as mais valiosas para vivermos assim no dia a dia e para sempre. Farmácia Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726.
na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, telespectadores da TV Cidade. Me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica de hoje é optar por locais que ofereçam alimentos seguros. Alimentos seguros são aqueles que não causam danos à saúde do consumidor. A prática segura de manipulação de alimentos é uma boa defesa contra as doenças transmitidas por alimentos. O conhecimento das noções básicas de manipulação dos alimentos não é somente uma necessidade, é uma obrigação que deve fazer parte, inclusive, dos preceitos de educação da população e de orientação para os nossos filhos, pois trata-se de uma questão de saúde pública. Então, esta é a dica. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O programa Cidade Aberta da TV Cidade, canal 14, volta. Estamos no ar aqui pelo canal 14 e também no Facebook TV Cidade Farroupilha. Voltamos, é nossa convidada no programa de hoje, a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a pastora Paula Negli, que está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Eu queria ainda, fazendo ligação com o que a gente comentava no segmento passado, pastora Paula, me parece bastante oportuno também, eu queria reforçar um pouquinho sobre a questão da importância dos valores na vida das pessoas, porque hoje, infelizmente, tem pessoas que ignoram valores, que não reconhecem valores, que vale viver de qualquer forma, vale mais o ter do que o ser, mas daqui a pouco, lá no final da caminhada, certamente isso pode ser revisto, né? Eu creio que sim, né? Inclusive a palavra em Romanos, e não só em Romanos, nos lembra que no dia em que chegarmos, do juízo, a nossa hora, o tete a tete é nosso com Deus, né? E ali nós não iremos ter nenhum intercessor por nós. Então, acredito que as nossas atitudes e tudo aquilo que a gente vem fazendo na nossa vida também precisa se prestar contas, né? Afinal de contas, o tempo não é nosso, né? A nossa vida, existe aquele famoso ditado, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Isso é muito falso, diria, né? Nós não temos nenhum controle da nossa vida. É Ele quem controla. É Deus quem nos controla, não diria nos controla, mas Ele tem o controle daquilo que nós fazemos. Obviamente que eu posso cuidar daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, né? Eu posso ter o cuidado e a sensibilidade de agir como uma pessoa cristã.
Mas isso vai depender daquilo que realmente eu creio e tenho comigo no meu coração, né? E eu tenho percebido no nosso dia a dia e também na convivência que as pessoas não se preocupam mais com aquilo que falam, com aquilo que propagam também, né? A gente vê tantas notícias fakes, né, circulando, não só pelas redes sociais, mas também hoje os nossos celulares, eles são muito modernos, né? O contato é muito rápido, é muito fácil eu propagar. Depois, se a gente tirar uma foto aqui, um selfie aqui, ele vai circular dias, né? Ou em minutos, segundos, em frações de segundos, a comunidade vai saber que a gente gravou esse programa, esteve aqui nesse programa, né? Então, isso faz também com que a confiança das pessoas, ou a capacidade de escrever rápido, mandei. O que mandei, né? Eu não tenho mais controle sobre aquilo que eu falo, né? Eu falo, mas a interpretação das pessoas são delas. Mas eu tenho responsabilidade, preciso ter responsabilidade com aquilo que eu tenho propagado, né? E eu acho que essa é uma grande questão hoje, né? A gente não se preocupa mais com as fontes, a gente não se preocupa mais com a veracidade dos fatos, e aí a gente vai esquecendo também, junto disso, os nossos valores, que deveriam nos basear para todas as nossas palavras, para todas as nossas atitudes. Eu acho que a humanidade como um todo, e não quero aqui generalizar, não posso generalizar nesse sentido, né, pastora? Mas a humanidade como um todo, ela está muito carente hoje de valores, porque, volto a dizer, hoje a maioria das pessoas, muitas pessoas pensam assim, o que importa é o que interessa, o que importa é para mim, o resto é o resto. Não, eu não preciso ser, eu tenho que ter. Quer dizer, então acho que a gente se está em alguns momentos abnegando de situações que a gente não poderia estar abnegando. Qual é o ter? O ter tudo começa, tudo termina, tudo passa, mas o ser você tem continuidade, né? Exato. Para mim, tudo começa pelo ter fé. Sim. Né? Sim. É a base de tudo, né? Foi o que eu aprendi desde sempre. E eu acredito que isso faz muita diferença. A partir disso, eu preciso, obviamente, ter uma vida que me dê qualidade, né? O que é uma vida de qualidade? É ter onde residir, ter como trabalhar, ter saúde para isso, ter alimento em nossa mesa, né? Ter convivência com a família, ter convivência com as pessoas, ali fazer a diferença. Isso é quase que óbvio, buscar, né? Uma convivência saudável não é fácil. Não é fácil também, porque existe uma dificuldade nos relacionamentos interpessoais hoje, né? Por quê? Porque acredito que as pessoas não tenham mais a sensibilidade de ouvir a ideia e o posicionamento do outro, da outra. São pessoas egocêntricas. Talvez seja. A gente tem buscado aquilo que nos é cabível e nós esquecemos do todo. E isso tem a ver com todos os assuntos que a gente falou até aqui, né? Enquanto eu não me preocupar com o todo, eu vou buscar o meu, né? O meu bem-estar, a minha saúde, a minha vida, os meus bens, a minha capacidade me foi dada e por isso eu mereço certas coisas, né? O merecimento. E aí entra várias questões. Quem diz que merece é Deus, né? Quem diz que merece, né? A gente usa muitas vezes, diz, eu mereço comprar certa coisa, né? Porque eu mereço, item. Porque eu mereço, eu trabalhei muito, eu mereço descanso. esse carro, enfim, né? Nós esquecemos daquilo que também Deus espera de nós, né? E não é porque nós merecemos. Então, o que a gente faz com aquelas pessoas que não têm? Elas não merecem? Elas não fizeram as suas obras suficientemente para merecer, assim como nós? Ou como você, como eu? Né? Então, essa sensibilidade é o que faz com que muita desigualdade aconteça. Né? Enquanto que eu tenho meu prato de comida, eu não me preocupo se você não tem. Né? Não me faz mal. A partir do momento em que isso não me faz mal, nós temos um grave problema se desenvolvendo. Né? E acho que essas questões do bem comum, né, da comunhão, né, que é a junção de duas palavras, né, comum, união, né, que nos leva à comunhão, precisa ser retornada à nossa memória, em especial ao nosso coração. Com certeza. Uma outra questão, pastora Paula, hoje nós vivemos num advento das redes sociais, enfim, das redes que nos colocam em contato em questão de minutos com todo mundo, ou de segundos também. As pessoas hoje falam muito pelas redes sociais,
e daqui a pouco esquecem de falar ou de estar lado a lado. Não lhe parece que as redes sociais superdimensionadas, eu não estou dizendo que elas não devam existir, mas daqui a pouco, quando se superdimensiona a importância das redes sociais dentro do contexto familiar, isso nós não estaríamos transgredindo a própria essência da vivência humana? Uhum. É uma grande questão isso, né? Porque existe, assim como o consumo de drogas, enfim, né? De todas as drogas, eu falo drogas, isso quero envolver todas, né? A rede social também pode ser uma droga, né? No sentido de que eu posso me viciar usando, né? E aí eu perco a noção do tempo, eu perco a noção dos dias e eu perco a noção também dos meus relacionamentos. Existe uma fala que eu tenho ouvido de muitas pessoas, que os nossos relacionamentos, ou aquilo que a gente chama de relacionamento via Facebook ou via WhatsApp, não é real. Só que a partir do momento em que eu escrevo, em que eu mando uma mensagem, aquilo é real, né? As minhas palavras são minhas palavras, a menos que eu tenha recortado e colado de algum lugar. Mas aquela fala, aquele bate-papo, aquela conversa é real, ela está acontecendo. Ele não é fictício. Não é fictício. Assim como nós dois hoje conversando aqui, e nós temos a noção de que tem espectadores, né, nos vendo, lado, ouvindo e também ali refletindo sobre o que a gente tem falado aqui, né? Isso é real, né? Mas eu creio que essa realidade, ela precisa entrar na nossa vida com uma certa limitação. A partir do momento em que eu me limito a me relacionar exclusivamente internamente com essas redes, e eu não tenho mais um relacionamento interpessoal, olho no olho, e eu dou exclusividade a esse tipo de relacionamento, eu acho que isso é problemático. Pode existir um meio termo, né, das duas questões. Uma vez que a internet, os celulares, o WhatsApp, né, ele nos possibilita contato com pessoas que estão a muitos quilômetros, inclusive em outros países. E isso é bom, porque a gente mantém contato. Mas isso não pode também limitar o meu contato interpessoal no meu dia a dia, o meu relacionamento. E isso não deveria nos atrapalhar. Isso deveria ser um plus para a nossa vida, deveria nos facilitar. Agora, eu vejo que existem pessoas que não encontram uma limitação para isso, ou o limite. O ponto de equilíbrio. Exato, um equilíbrio entre quando eu estou invadindo a tua privacidade, por exemplo. Qual é o horário em que eu vou procurar te mandar uma mensagem, né? Hoje em dia, digo pessoalmente, a partir das 11 horas... Normalmente eu desligo a internet no meu celular. Porque muitas vezes a gente recebe mensagens a 1 da manhã, 2 da manhã, 5, 6 da manhã. 5, 6 da manhã, né? A pessoa não sabe da minha rotina, né? Eu não sei da rotina das pessoas. Então, o meu limite é esse, né? Em que eu não estou sendo invasiva com a vida das pessoas e também eu não estou permitindo que a minha privacidade e o meu tempo de descanso seja invadido. Isso é só um exemplo. Claro, isso varia, né? A minha rotina, ela não tem uma ordem assim, né? As coisas vão acontecendo no decorrer da semana, no decorrer do dia. Isso varia, mas é um ponto limite que eu tenho colocado. Inclusive para que eu mantenha a relação familiar minha, né? E o meu descanso. Saudável. Aquilo que é saudável para mim e também vai fazendo com que eu me comunique sem nenhum problema. Com certeza. Bom, pastora Paula, pena que o nosso tempo também já está chegando ao final, é sempre muito bom ouvi-la também. Eu quero lhe deixar a palavra final, os minutos finais, 2 minutos aproximadamente, para a sua mensagem final também aos nossos telespectadores. Dirija-se à comunidade luterana aqui do município de Farroupilha, também fique plenamente à vontade, ao mesmo tempo em que agradeço muito pela presença. Eu é que agradeço muito o convite, me sinto lisonjeada realmente de estar aqui nesse espaço e também ter a oportunidade de ter tantas pessoas aí assistindo, nos ouvindo. O meu desejo, não só para a comunidade luterana dessa cidade, mas para a comunidade farroupilhense, é que a gente tenha realmente o discernimento daquilo que nós temos feito, daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós queremos como pessoa, daquilo como nós
queremos como cidade, como município, pensando que as nossas atitudes elas têm um reflexo no outro, na outra, no nosso entorno. Então que a gente tenha cuidado no nosso trânsito, que a gente tenha sensibilidade com as pessoas que nós encontramos pelo caminho e que nós não esqueçamos. Além da nossa vida, da nossa rotina, existe um Deus que tem cuidado e zelado por cada um e cada uma de nós. Nós não somos filhos e filhas do acaso, nós somos filhos e filhas de Deus, e a partir disso nós também fazemos a nossa parte. O nosso Deus usa as nossas mãos para nos aproximarmos das pessoas, usa os nossos ouvidos para nós termos o discernimento e lembrarmos da necessidade do outro, da outra, e usa também os nossos olhos e a nossa boca para que nós percebamos a necessidade e também possamos testemunhar com amor, com gratidão, com misericórdia, a partir da misericórdia que Deus tem para conosco. Desejo um abençoado final de ano, vamos dizer assim, uma vez que estamos em outubro, e também que Deus continue nos abençoando em sua graça, em seu amor e na sua misericórdia. Com certeza. Muito obrigado e espero poder contar com a sua presença em outros programas também, porque a pastora Paula tem um conhecimento, tem um gabarito em termos de conteúdo, de bagagem a nos passar, que com certeza faz bem para toda a nossa vida. E quando a gente, sempre digo, quando a gente planta o bem, a tendência é que a gente colha o bem também. Agora, se a gente planta o mal, não venhamos querer colher o bem, porque vai ser bastante, não é impossível, mas é uma tarefa quase que impossível. Pastora Paula, obrigado. Estamos até uma próxima. Aí à disposição, assim como nossa paróquia, nossa comunidade, então fique à vontade em nos contactar. Ótimo, obrigado. Pastora Paula Negle, ela é pastora da Igreja Luterana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atende aqui a comunidade no município de Farroupilha também. Foi a nossa convidada hoje aqui no programa Cidade Aberta. Mais uma vez agradeço pela sua presença e nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Foi muito bom ter estado com cada um de vocês, ter partilhado esse momento também. Espero que tenha sido um momento, com certeza para mim foi um momento de aprendizado também, ouvindo tudo que a pastora Paula tem colocado e que a gente consiga realmente aprender. Nós não precisamos ser perfeitos, nós nunca conseguiremos ser perfeitos, mas vamos buscar aprender cada dia mais, cada vez mais, enfim, buscando sempre o certo, buscando a verdade. Eu tenho certeza que quem busca o certo, quem busca a verdade, não vai tomar nenhuma decepção. Os que não buscam o certo e a verdade poderão ter decepções ao longo do caminho. Muito obrigado, tudo de bom a vocês que nos acompanharam, um forte abraço, até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. E você já sabe, nós, Farroupilha, nos encontramos aqui na TV Cidade. Até a próxima!